Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui de volta a casa, viu? Tem um ano que eu estive aqui, o último agendamento não foi possível, devido a várias coisas que aconteceram, mas estar aqui no Memei é sempre algo que me toca profundamente. Quando a gente entra, já sente uma atmosfera diferente. Eu considero essa casa de vocês um dos pedacinhos do céu que eu conheci aqui na Terra, viu? Então vocês estão aqui, então aproveitem essa atmosfera, esse ambiente para a gente refazer as nossas forças, depois a gente ir lá para fora, lá para o mundo, onde os desafios nos esperam, né? Então, como o Henrique falou aí com vocês, nosso tema de hoje está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, quando Kardec nos traz um esclarecimento acerca de uma passagem que está lá em Mateus. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que estão começando, se tiver alguém na plateia que está começando no Espiritismo nesse momento, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo traz o esclarecimento que os Espíritos nos trouxeram para o Evangelho de Jesus, tá? Nada sobrenatural, nada fora da nossa realidade terrena, viu? Estamos entrando numa casa espírita, estamos entrando numa casa de Jesus. Ninguém vai trazer a pessoa amada em 3 dias. Ninguém aqui também vai dizer para você o que você deve fazer da sua vida, viu? Muito importante isso. Aqui ninguém vai te falar isso. Aqui a gente vai esclarecendo-nos a todos para a gente ter instrumental para a gente fazer as melhores escolhas. Tá bom? Nós mesmos. Que nós somos os protagonistas da nossa história, tá bom? Então você é que sabe. Não sei se o pessoal lá de trás está me ouvindo bem. Você tem um microfone? Não. Se não tiver, tudo bem também. Porque se você conseguir, você me dá, tá? Tá bom. Então, o tema de hoje não são os que precisam de médico. É um momento em que a gente para refletir sobre uma passagem que Mateus nos conta da vida de Jesus, em que ele estava, naqueles 3 anos ali em que ele nos leciona tantas coisas maravilhosas, que ficaram eternizadas para nós, né? Um tesouro imperecível para o nosso coração. Já se passaram 2000 anos, e agora que a gente consegue começar a compreender, né, como crianças espirituais, de repente a gente vira e fala: Senhor, eu estou entendendo. Senhor, eu estou começando a compreender. 20 séculos. Ninguém vai dizer, são 2 anos, né? São 2 milênios. Mas estamos compreendendo, e esse é o nosso processo, é o nosso momento de caminhar, né? Como foi a lição que a Letícia leu, é o momento de saber, mas também fazer. De, enfim, compreender, mas praticar aquilo que a gente está aprendendo. Nessa passagem, Mateus nos narra um momento em que Jesus sentava-se à mesa com vários publicanos. A passagem, na verdade, nos conta, porque depois a gente compreende, que era a casa dele próprio, né? Porque Mateus era um publicano. Era alguém que trabalhava pelo Império Romano, e trabalhava com a res pública, com a coisa pública, né? Ele trabalhava na coletoria de impostos. Para qual império? Para o Império do Romano, que era o poderio daquele momento, naquela civilização ali, né? Naquele local. Tudo temporário, né? Tudo passa, tudo muda, mas era o trabalho dele. E era muito mal vistos os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Os judeus tinham uma ilusão de que viria um Messias que ia salvá-los da situação material do Império. Então eles tinham ali muita rejeição àqueles que trabalhavam. E aí, obrigado, viu, Letícia? Teste. Ó. Estão vindo bem atrás? Melhorou, né? Deixa eu ver. Tá ligado? Tá bom, né? Então tá bom. Então, e aí, o que o Mateus nos narra? Que começa a passagem evangélica de maneira linda. Jesus senta-se para comer com eles. Embora o povo judeu, no seio do qual Jesus houvera nascido, né, em sua única encarnação na Terra, tivesse preconceito com relação aos publicanos. E Jesus, zero. Nenhum preconceito. Não se preocupa, de forma alguma, com o olhar dos outros, com o que os outros achariam dele, porque ele estava sentado com o publicano, porque ele andava com gente, teoricamente, de má vida, porque ele andava com mulheres que eram mal faladas. Nenhuma preocupação com isso. A primeira lição de Jesus para nós nesse episódio, até a gente chegar no cerne dela, é a gente também aprender a se soltar do olhar alheio, né? Da expectativa dos outros sobre nós. Na verdade, as pessoas não sabem sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as suas lutas, sobre o esforço que você faz para estar onde você está, para
para viver a vida que você vive, entenderam? Para chegar até aqui. Então, é um grande aprendizado a gente respeitar a todos, mas saber que a gente deve resposta à nossa própria consciência, tá bom? As leis de Deus que estão aqui, íncitas em nossa consciência, escritas aqui, tá bom? Quando a gente desencarna, quando a gente volta para casa, a gente já aprendeu que morrer é voltar para casa, né? Coisa boa. Aprendemos isso. Não é bom morrer, que eu tô dizendo não, gente, porque estar aqui também é bom pra gente viver as experiências. Mas morrer é biológico, faz parte do processo, pra gente se libertar. Então, a gente já aprendeu que quando a gente morre, a gente só volta pra casa. Porque quem você é? Você é um espírito que veio do país das estrelas. Vai viver aqui uma experiência, mais uma, e um dia vai voltar pra casa. Quando esse dia acontece, ninguém vai te perguntar o que foi que o Henrique achou que você devia fazer da sua vida. E a Letícia, lembra da Letícia? O que ela achava que você tinha que fazer? Ninguém fará essa pergunta. Se alguém fizer essa pergunta e alguém que ouvir isso desencarnar de mim, pode me achar onde tiver e puxar meu pé. Ninguém fará, juro para vocês. Perguntará o que você fez da sua vida, do conhecimento que você teve, ao qual você teve acesso, de tudo que você sabia, das oportunidades que lhe chegaram, tá bom? Então aprendamos a respeitar as outras pessoas, né? Acolhê-las com amor e afeto, mas seguir o nosso caminho. Porque, na verdade, é você que sabe. Jesus, então, está completamente descolado da expectativa alheia para ele, né? Senta-se com os publicanos e vai comer com os publicanos. E aí, nesse momento, entram, então, os fariseus e ficam chocados com a cena, né? Pois que Jesus já dissera no templo que com a chegada dele as profecias haviam se cumprido, ou seja, ele dissera que ele era o Messias. Como ele sentava com pessoas de uma vida? Uma segunda lição para nós. Vejam, os fariseus eram aqueles religiosos bem ortodoxos da época. Muito cuidado para a gente não ficar replicando as situações que a gente já viveu em muitas vidas. Aí trazendo o conceito farisaico para dentro da casa espírita. Muito cuidado para a gente não achar, porque a gente caminhou um pouquinho, porque a gente aprendeu um pouquinho, porque a gente leu meia dúzia de livro, aí a gente é mais que os outros. Entenderam? Ah, fulano não. Fulano, ó a vida de fulano. Entenderam? A gente achar que a gente está em condições de julgar o outro. Não estamos. Não, para o mundo que eu quero descer. Ninguém em condição de julgar a conduta alheia. Porque da mesma forma como a gente não quer ser julgado, o outro não merece esse olhar nosso. A gente absolutamente não sabe, Meimei, a vida da outra pessoa. O esforço que ela faz para conduzir a vida dela, para às vezes conduzir um sorriso no rosto, quando os espíritos nos alertam, que muitas vezes a pessoa que está perto de você e levando um sorriso no rosto, carrega dores, e lutas, e desafios, e dificuldades, que se fosse conosco, nós não suportaríamos. Viu? Então, muito cuidado, para a gente não achar porque a gente leu meia dúzia de livro, que a gente aprendeu a meia dúzia de resposta. Ah, então a gente está em condição de superioridade. Não estamos. Nem comparando-nos com ninguém de nenhuma outra religião, para a gente não cair nessa falácia, que seria um sofisma que poderia nos atrapalhar no nosso processo ascensional de, como disse a Letícia na leitura, de aprender e fazer, de estudar e viver, saber e executar, tá bom? Então a gente não se coloca nesse lugar, jamais. Porque, na verdade, como espíritas, cristãos que somos, não estamos em condição de superioridade, comparando-nos com ninguém de nenhuma religião. O que temos é acesso, olha só, responsabilidade. Por isso que a gente fala na casa espírita, que a quem muito foi dado, a muito será cobrado. E nos corre na casa espírita quando escutam isso, com medo. Cada um faz suas escolhas. Mas a gente tem na casa espírita acesso a respostas que a maioria da humanidade não tem. Porque a maioria da humanidade não é espírita. Então, mas nós estamos aqui tendo acesso a essas respostas. Isso não nos coloca em condição de superioridade comparando-nos com ninguém, mas nos dá recurso para fazer escolhas muito melhoradas, muito melhores do que as que já fizemos e do que a média das pessoas, porque não têm acesso a essas respostas, tendem a fazer, entenderam? Então, presta atenção, essa é a nossa responsabilidade. Disso também responderemos, porque nos foi concedido muito conhecimento, nos foram dadas muitas respostas, sem que merecêssemos. Por quê? Oportunidade da misericórdia divina para nós. Entenderam? Aí alguém vira e fala assim, Patrícia, você me conhece, como é que você sabe que eu não merecia? Deixa eu te dar a real. Você é meu vizinho aqui na Terra, certo? Nós estamos todos convivendo aqui na Terra. A Terra é um lugar de gente atrasada.
Então, igual eu falo com meus filhos, aqui na Terra é assim, ó. Eu sou atrasada, tu és. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. É todo mundo atrasado, que é uma característica nossa da Terra. Então, se a gente é atrasado, aí não tinha merecimento. O que nos chega, chega por misericórdia. Entendeu? Então, faça uso, bom uso, de tudo que está chegando para você. Especialmente esse conhecimento espírita, que é profundamente libertador. Tá bom? Que responde a perguntas da humanidade. Desde a época que a gente transita em cima da face da Terra, a gente se pergunta. Você vai lá em Sócrates, um filósofo lá, 1000 anos antes de Jesus, o povo estava perguntando para ele, onde eu sou, para onde eu vou? De onde eu venho? Onde eu estou? Para onde eu vou? É a pergunta que atravessa os milênios. E o Espiritismo chega, tranquilo, e responde pra gente. Quem eu sou? Você é um espírito. É isso que você é. Tá bom? Não se confunda com seus estados transitórios. Você não é a sua profissão, viu? Você não é o lugar onde você trabalha. Você não é... Vai doer em alguém, a sua patente. Tá bom? Você não é o seu endereço. Você não é aquilo que você tem ou aquilo que você não tem. Você não é aquilo que você não conquistou. Você não é nada disso. Essas coisas não te definem. Tudo isso é transitório. Fazem parte da sua experiência, da sua caminhada. Contribuem para você ser maior. Se você se permitir ser maior moralmente. Mas o que você é? Um espírito. Tá bom? Então quem você é? Um espírito. De onde você veio? Do país das estrelas. Para onde você vai? Você volta para lá. Quando sair daqui. Tá bom? Então é isso que você é. Não se perca de você nunca mais. Tá tendo acesso a uma verdade que pode te colocar em situações cada vez melhores. Nas existências vindouras e na vida verdadeira, que é aquela para onde você vai voltar daqui a pouco, que demora pouco, viu? A encarnação vai durar aí, se a gente quiser, se Deus quiser, 100 anos, agora está durando, com todos os desafios, e eu posso falar de um lugar de alguém que vivenciou uma doença, quase morreu, e eu sei que a gente está com um desenvolvimento tecnológico e científico muito acelerado, então a gente vai conseguir viver muito tempo para fazer valer a pena. Mas não se permita sentir-se maior que ninguém, porque não somos, tá bom? Esse é o entendimento farisaico. Os fariseus chegam na hora. Deu ruim, foi? É porque tá baixo. E agora, meu povo? Agora sim. Tá bom? Ficou melhorado? Então tá bom. Ah, tá bom. Eu tô sem aquele negócio que os cantores usam. Retorno. Mas também se eu fosse cantar, vocês fugiam do meu e-mail. Então Deus sabe o que faz, não me permitiu cantar, que é para todo mundo ficar no centro, entenderam? Mas tá bom. Então não se permitam, nunca, não vamos nos permitir a nós acharmos em condição de superioridade comparando-nos com ninguém, tá bom? Especialmente aqueles que estão à frente do movimento espírita, onde me coloco, são almas profundamente falidas, viu? Almas que faliram muito em muitas vidas, muito. Posso falar do meu lugar, porque eu sei o que eu fiz. E aí nessa vida, pediram para ter esse conhecimento, para, com esse conhecimento, ter uma condição melhor de fazer melhores escolhas. Olha a responsabilidade. Os fariseus, que eram os religiosos da época, zero conhecimento, né? Com relação à responsabilidade daquele que é detentor de algum conhecimento no momento, chega lá e fica assustado. Como ele come com gente de má vida? E aí pergunta para os discípulos que estavam com Jesus, né? Como é que o seu mestre está com essas pessoas? Os discípulos perguntam a ele, para que o ensinamento de Jesus, a partir da resposta dele, Jesus nada escreve, ele leciona com a vivência, né, evangeliza, e os discípulos dele, que compunham ali o colégio apostólico, escrevem para que o ensinamento chegasse até nós. Responde o ensinamento que vara os milênios. Ele responde, não são os sãos os que precisam de médico. Nos dizendo que ele havia descido na Terra, a gente leva muito tempo para começar a despertar imersos nas verdades evangélicas. Mas é necessário a gente começar. A gente vai, como diz o Chico, na superfície das palavras. Ninguém vai dizer que é neófito, que é principiante no Evangelho de Nosso Senhor. Todos nós já vivemos muitas vidas tendo um contato. É aqui, povo? Todo mundo já teve algum contato em alguma vida com o Evangelho de Jesus. E esse ensinamento vai entrando em nós, vamos nos permitindo compreender. Aí chega uma hora que a gente fica como aquelas crianças felizes e fala, Senhor, eu comecei a entender. Nos primeiros contatos com essa passagem especificamente, por exemplo, de Jesus, há várias, que a gente vai meditando e amadurecendo. Quando Jesus fala, não são os sãos que precisam de médico, a gente tem um primeiro entendimento que também está correto,
mas é o começo do avanço evangélico, das reflexões. É preciso que a gente avance sempre no Evangelho para a gente fazer que nem o Chico fala. Sair da superfície das palavras, tá bom? E na essência do ensinamento. A gente vai na essência. Porque o Evangelho de Nosso Senhor não é questão de forma, é questão de fundo, de essência. Tá bom? Por isso aqueles que ficam só na forma, eu faço um sinal aí, vou 3 vezes não sei aonde, tá resolvido? Não tá. Precisa meditar na essência para mudar a conduta. Que foi a fala de Emmanuel que a Letícia leu no comecinho. Tá bom. Aí Jesus responde para eles, né? Os discípulos falam, sabe que os fariseus ficaram escandalizados? Porque estás comendo com publicanos, que eles tinham como pessoas de uma vida? Jesus responde, tranquilo, né? Lembra? Solto. Da expectativa alheia, do olhar alheio. Não são os sãos. Os que precisam de médico. A priori a gente pensa que ele estava se referindo a uma pessoa de uma vida. E que ele estaria ali com elas. Aí até que a gente começa a refletir e pensa que Jesus veio à Terra porque todos nós estamos precisando de médico para nossas almas. Se nós todos não precisássemos, trazendo um conceito da época, publicano ou não publicano, fariseu ou não fariseu, judeu ou não judeu, pagão ou não pagão, todo mundo precisando de Jesus. Não fosse assim, ele não tinha descido ao solo sofrido da terra. Emmanuel nos fala em A Caminho da Luz. Não é usual, não é comum, Emmanuel nos fala em Caminho da Luz, que um Cristo planetário, um governador, como o Henrique falou aqui nas palavras de abertura, desça ao solo sofrido de um mundo expiatório, de um mundo atrasado como o nosso, e desce. E vem por nós. Foi por você, tá? Porque somos todos, na verdade, enfermos da alma. Então Jesus, quando ele fala que não são os que precisam de médico, ele se coloca como médico, o grande médico de nossas almas, dizendo que ele veio por todos nós. Foi por você. E esse é o gesto maior de amor do Cristo, tá? Nesse mês em que vivemos a Páscoa, há alguns dias, alguns tendem equivocadamente a pensar que o sacrifício de Jesus foi a cruz. Ei, pessoal, para! Um espírito desquilate, que a gente não tem condições de dimensionar o tamanho, porque quando a Terra era uma bola incandescente ainda no universo, não havia nem esfriado ainda, Jesus já era o governador, entenderam? Consta lá do Eclesiastes, antes que estivesse aí, eu sou. A gente não tem condições de aquilatar o tamanho desse espírito, tá bom? Ele ia chorar por causa de uma cruz. O sofrimento físico? Não. O sofrimento do Cristo não é por causa da cruz. O sofrimento físico, não. Até porque naquela época, de maneira cruel e desumana, era uma pena que o Império impunha àqueles que eram condenados. Havia outros crucificados ali, embora a gente não tenha registro de outros condenados que tenham passado pelos requintes de crueldade, que nós, como humanidade, submetemos nosso Salvador, né? A gente não tem nenhum registro de alguém que tenha passado pelas coisas que ele passou. Mas a crucificação já existia. Jesus não chora por isso. Chora pelo sofrimento da humanidade. Quando ele olha para a gente, desceu. O ato de amor é descer. É estar conosco. Para quê? Para comer conosco. Publicanos ou não publicanos, sentar conosco na nossa mesa, conversar conosco, rir com nossas crianças, deixar o seu ensinamento lindo, né? Jesus não escreveu uma linha, embora escrevesse. Tem só um episódio do Evangelho que ele escreve, que está narrado quando ele estava escrevendo no chão da terra e trazem a mulher pega em adultério. Embora escrevesse, ele não escreve. Ele não dedicou tempo a isso, porque no colégio apostólico havia aqueles que fariam isso, né? Mas está ali 3 anos vivendo o Evangelho para deixar a lição para a gente. Esse é o ato de amor, né? E a lágrima de Jesus ali nas proximidades da crucificação é devido ao sofrimento, né? Quando ele fala, pertinho do episódio do Gólgota, ele fala, Jerusalém, referindo-se à humanidade inteira. Quantas vezes eu quis reunir todos vós sob minhas asas, como uma galinha reúne os pintinhos. Porque ele não tinha se colocado como pastor de nossas almas e diz que nos ama, que nós somos as ovelhinhas dele. Então, o sofrimento do mestre, o amor dele é descer, estar conosco e chorar ao ver que a gente absolutamente não tinha entendido, tá bom? Mas qual é a lição que fica? É que todos nós precisamos dele, como enfermos da alma que somos. Ou seja, dias difíceis, Memei, vamos buscar Jesus. Dias de luta, caminhemos na direção do mestre. Maiores desafios, busquemos a Jesus. Esse encontro seu com aquele que é o seu Senhor, é o seu mestre, é o seu guia e é o seu modelo, só você pode fazer, tá bom? Ninguém pode fazer porque não há intermediário entre você e o seu mestre Jesus, tá bom? Muito importante a gente saber isso também, que às vezes a gente está numa casa espírita e algumas pessoas equivocadamente falam assim, eu vi lá você no Memei, você é kardecista. Não existe esse termo kardecismo, porque ninguém segue a Kardec. Kardec foi um grandíssimo trabalhador,
ouso dizer, eu daqui da minha insignificância, que enxergo como o maior deles, que foi capaz de deixar a terceira revelação consolidada para que a gente acertasse. Mas foi um trabalhador, digno, belíssimo, do Cristo. A gente segue a Jesus, tá bom? Então preste atenção nisso. Lembre que Jesus é o médico que desce ao chão da terra para nos curar a todos das mazelas das nossas almas, tá bom? E deixa para nós uma bússola redentora que é o seu evangelho, de luz e de amor. Humberto Roden, gosto muito, um grande filósofo, diz que o evangelho de Nosso Senhor é o maior código de ética que a humanidade já recebeu. Só que a gente não entendeu, porque a gente é criatura atrasada. Porque esse código de ética tem como cerne a lei maior, que é a que o Cristo nos traz, né? Jesus nos traz a lei maior, que é a lei de amor. E como é difícil a gente viver o amor, né? A gente ama mal, porque a gente é criatura atrasada, então a gente nem sabe amar direito. A gente confunde amor com apego, amor com ego, amor com paixão, amor com posse. É um sofrimento, a gente só consegue amar ali meia dúzia de gente. Ama ali o que está do lado, que é o companheiro, os filhos, ali um negócio difícil. Como a gente tem dificuldade ainda de amar, a gente tem dificuldade de aplicar na nossa vida a lei de amor. Quando a gente conseguir, como humanidade, vivenciar a lei de amor, que é o código de ética que o Cristo nos traz, estaremos em um novo patamar terreno. Conseguiremos transformar a Terra num lugar muito melhor para se viver. E isso perpassa não pelas religiões, mas pela religiosidade que a gente vai passar a trazer dentro de nós, que é a vivência da lei de amor, né? Esse é o remédio que o médico de nossas almas nos trouxe. Ele nos ensinou como remédio para a cura das nossas mazelas morais, que nos fazem sofrer, que nos magoam e machucam por muitas vidas, porque fora da lei de amor, a gente fere as outras pessoas, e ao ferir o outro, que é meu irmão, eu me firo também. E a gente sofre. Fora da lei do Cristo, que é a lei de amor, a gente se machuca muito. E repete a mesma lição muitas vezes. Quando a gente começa a vivenciar o amor, vamos minimizando as chances de erro e dilatando para nós as chances de acerto. Tá bom? Pense nisso. Nas suas escolhas terrenas, pense no código de ética e moral que o Cristo nos deixa, que é o seu evangelho, consubstanciado na lei de amor. Tá bom? Quanto mais estivermos nos aproximando de uma conduta moralizante, moral, da moral do Cristo, mais chance teremos de acertar. E vamos pacificar o termo, então. Às vezes a gente fala da casa espírita, né? Precisamos ter uma conduta moral, observe a moral. Mas no universo filosófico terreno, há muitas morais. Né? A moral de Kant, por exemplo, Immanuel Kant. A gente fala de muitas morais, tá bom? Muitos estudos. Quando a gente está dentro da casa espírita, a gente está falando da maior moral, maior código de ética que a Terra recebeu, que é a moral do Cristo. É disso que nós estamos falando. Quando a gente fala assim, conduta moral, vamos moralizar, é moral. A gente está falando do código de Jesus, que é a lei de amor, tá bom? Então busquemos essa caixinha de remédio para nossas almas. Jesus há de nos curar. Nem todo remédio é farmacológico. Nem todo remédio está nas drogarias e farmácias. Nem todo remédio está nos hospitais, nas unidades de saúde, tá bom? Há um remédio que nos cura como espíritos que somos, espírito é o que você é, não esquece disso, para a eternidade, que é a vivência da lei de amor, tá bom? A gente vai se curando da pessoa egóica, equivocada, da pessoa viciosa que nós já fomos, porque a gente compreendeu também que quem sabe a causa não teme a reação. Quem sabe qual é a semente não teme a colheita. Entenderam? Então, dias difíceis hoje refletem provações que estamos passando ou que saem expiações por escolhas transatas equivocadas. Nessa vida mesmo, muitas e algumas de outras vidas. Mas a gente muda as nossas escolhas, porque à medida que a gente ceifa, a gente também sementa. A gente muda as nossas escolhas. E aí a nossa vida espiritual, porque você é um espírito, vai nos trazer então outros cenários mais felizes, cada vez mais. Tá bom? O grande dispenseiro de nossas almas em termos de saúde espiritual é Jesus. Ele é o médico de nossas almas, que nos cura. Ele nos traz a lei de amor que diz, essa é a lei de amor, né? É só isso, o resto é confusão humana. Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus que é seu Pai, que te criou um dia, por isso nós vamos amá-lo, como reconhecimento ao Criador, né? Um dia ele nos criou, como dizem os Espíritos, simples e ignorantes. O que foi isso? Ignorante é porque a seara de conhecimento nos era ignara, a gente não sabia.
a gente tinha que conhecer. Tinha que viver para conhecer, então ignorantes. E simples. Leonardo da Vinci fala que a simplicidade é o suprassumo da beleza. Se tiver que enfeitar muito, encher de coisa, não tá bonito, não. Então, Leonardo da Vinci fala que o suprassumo da beleza é a simplicidade. Significa que a gente saiu das mãos de Deus lindos. Lindos. Você saiu lindo para a sua caminhada de aprendizado, de renovação, de crescimento, de erros e aceitos, de ação e reação, de semear e colher. Cada vez que a gente vivencia a lei de amor, a gente vai acertando mais e vai encontrando o nosso caminho, que é de amor. Porque um dia a gente saiu das mãos de Deus, João fala que Deus é amor, então a gente saiu para uma caminhada de amor, porque a gente também é amor. A gente traz na gente um DNA que é divinal, né? A gente traz em nós atributos do Pai, nós somos criaturas dele. Então saímos para uma caminhada de amor. Então reconheça a divindade que ele criou com amor. Mas, veja você, João também fala, ame o seu próximo. Por quê? Olha o desafio. Se eu não sou capaz de fazer o exercício do amor, isso é cura para nossas almas, tá? A gente aprender a amar. Que amar se aprende, a gente não sabe. A gente é ruim no amor ainda. Mas amar, graças a Deus, se aprende. O Issam Tiba, um grande pedagogo daqui da Terra, ele fala isso, que amar se aprende amando. E eu acho lindo, faça o exercício. Presta atenção em João Evangelista. Se a gente não faz o esforço de amar aquele, esforço, não está nem dizendo que é para a gente conseguir, está falando que é o esforço. Se eu não faço o esforço de amar aquele que eu vejo, que eu posso tocar, que é meu caminheiro, meu amigo de jornada, é caminheiro comigo na minha jornada. Se eu posso entender, se eu não faço o esforço de amar esse que eu vejo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu ainda não vejo, né? Porque eu não vejo Deus como Jesus o vê. Kardec fala que Jesus é o médium de Deus. Jesus enxerga Deus. Por isso que Jesus traz pra gente com transparência a vontade de Deus para nós. Ele fala que eu e o Pai somos um. Mas a gente está muito longe desse lugar, né? Então, a gente sente em nós atributos divinos. Os Espíritos até nos ensinam que ele é soberanamente justo, bom, né? E a gente sente Deus em nós que a gente é criatura dele. Mas a gente não vê, que a gente é criatura atrasada. Então, se eu não faço esforço de amar aquele que eu vejo, como posso... Quer trocar de novo? Como eu posso dizer... Tá ligado? Como eu posso dizer que ama a Deus que eu não vi? Então, amemos-nos uns aos outros. Façamos o esforço de enxergar Deus no irmão que vem na minha direção. Vamos superar o conceito equivocado de achar que o outro é um estranho. Já ouviram isso? Quem é que tá aí na porta, fulano? Não sei não, é um estranho. Não, gente, não tem estranho, é seu irmão. Se é seu irmão, como é que pode ser um estranho? Entenderam? Vamos superar esse conceito que é equivocado. De enxergarmos-nos como estranhos uns aos outros. O outro é diferente de mim. Ótimo. Porque nem os dedos das mãos são iguais. Então o outro pensa igual, sente igual, vive igual, ou vive diferente, ou ama igual, ou ama diferente, ou se conduz igual, ou se conduz diferente, não importa. É a escolha dele. Mas ele não é meu desconhecido. Ele não é um estranho. Ele é meu irmão. Entenderam? Por isso, Madre Teresa de Calcutá, vejam que coisa bonita. Dizia assim, ela que era católica, né? Mas quando você compreende em essência o ensinamento do Cristo, supera os limites impostos pelas religiões. E aí perguntavam para ela que enxergava todos como irmãos e trabalhava no universo da caridade como amor em ação com todos. Ela dizia, né, quando perguntavam para ela, qual é a sua religião, madre? Ela dizia, minha religião é amor. E aí então, se sua religião é amor, o povo já ficava meio chocado, na verdade ela era católica, né? Então qual é o seu Deus? Ela dizia, tá na biografia dela, meu Deus é o que habita o coração da criatura humana. Porque enxergava em todos uma centelha divina. Enxergarmos-nos como irmãos nos ajuda a curar o separatismo, a violência que tem engraçado na Terra, a noção de que o outro não pensa como ele é meu inimigo. Para. A nossa incapacidade de dialogar. Curar a Terra significa curar nós mesmos. Compreendermos que o outro tem o direito de ser quem ele é, viver como ele quiser e ser feliz igualzinho a mim. Por isso que o Chico dizia, né? Isso é cura para nós. Curar as nossas relações, curamos-nos a partir do Evangelho de Jesus. Por isso o Chico dizia, eu deixo o outro ser quem ele quiser ser. Às vezes não é nem quem quiser, né, gente? É quem puder. Ele dizia, eu deixo o outro ser quem ele quiser ser. Quem ele puder ser. Mas eu não, meu Deus do céu.
por tudo que eu já sei, que eu já aprendi, eu sou como eu devo ser. Então o olhar é para dentro, tá? Por isso que os budistas dizem assim, ó, quem olha para fora, dorme. Quem olha para dentro, desperta. Viu? É olhar para dentro da gente, para o nosso processo de transformação, de renovação e de cura das nossas emoções, de cura do nosso olhar moralmente míope, que tende a julgar o outro, que tende a enquadrar o outro, que tende a separar o outro na nossa caminhada. Tá bom? Nesses processos de cura, nos dias mais difíceis, busquemos a Jesus. Tá bom? Jesus é o grande médico que vem curar a nós todos. E ele fala assim, na condição de Espírito de verdade, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo vem para a Terra coordenado pelo Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. E ele fala que ele é o grande médico, que vem curar as nossas almas. Nesses dias dolorosos, nesses dias difíceis da transição planetária, busquemos a Jesus, tá? Recolha-se ao seu quarto psíquico. Veja como ele ensina lá, que a gente se recolha no quarto e ore. O quarto nunca será um quarto físico, tá? O quarto psíquico é a sua casa mental, para onde você vai se recolher para encontrar Jesus dentro de você, que é o seu mestre, né? O grande médico de nossas almas. Busque-o nos seus dias de dor, de luta, de dificuldade, de enfermidade física ou moral, ou emocional, ou mental. Busque Jesus de enfermidade afetiva também. Muitas pessoas sentindo muita solidão na Terra nesse momento. Nesses momentos difíceis, busquemos a Jesus como a mulher hemorroíça, que busca Jesus como sublime médico de nossas almas. Vamos lembrar o episódio da cura da mulher hemorroíça, narrada nos Evangelhos e também nos contado por Humberto de Campos lá em Boa Nova, para a gente compreender a cura de Jesus em nossas almas e em nossos corpos? Aconteceu assim: a mulher hemorroíça sofria de um fluxo sanguíneo intermitente. Ele era perene, pequenas pausas e voltava. Pequenas pausas e voltava. E era perene para ela. Não atendia a um ciclo natural de uma mulher em idade fértil. Era permanente nela. Ocorre que, há 2000 anos, ela devia ter, pessoal, um mioma uterino. Possivelmente era isso que causava aquela hemorragia nela. Mas com a ciência não desenvolvida na época, ninguém sabia o que era isso, né? O que ela tinha. O que acontece? Naquela época, no meio da ignorância total da humanidade, ainda somos muito ignorantes moralmente, mas naquela época a gente era muito pior. Muito pior. Então, uma mulher nas condições dela, ela era afastada do convívio social. Porque as pessoas tinham uma ideia, em plena ignorância, de que uma mulher em condição de fluxo sanguíneo era uma mulher que estava amaldiçoada. Então, ela não podia tocar nas crianças, era uma cultura judaica. Ela não podia tocar nas crianças, ela não podia cozinhar. Entenderam? Ela não podia tocar nos outros, porque ela podia passar aquela maldição para os outros, era uma coisa horrível. Então, se uma mulher mensalmente ficava afastadinha na tenda dela, essa ficava sempre. Humberto de Campos nos conta que ela era uma mulher de muitas posses. Era uma mulher, para os padrões da época, rica, mas que ela tinha esvaziado todos os recursos buscando a medicina da época. Então, ela tinha buscado os médicos, né, que usavam ali ervas, o que tinha de conhecimento da época. E tinha esvaziado todos os recursos e não tinha encontrado cura para o mal dela, né? E ficava recolhida em profundo sofrimento, porque ela era excluída da convivência, né? Ela ficava sozinha, em profunda solidão, na dor dela. E ela ouve falar de alguém que chegava à Galileia e que curava com amor, curava diferente, e que aceitava as pessoas que eram excluídas, como ela. E ela vai na direção desse sublime peregrino, que é o médico da alma dela, que é o médico das nossas almas também. Vocês imaginam a coragem dela de sair da tenda, onde ela ficava excluída, deve ter amarrado todos os véus do mundo no rosto, para ninguém localizar que era ela, porque se localizasse ia ser apedrejada, e deve ter tentado lá com os panos tentar conter o problema dela, para não ser denunciada no meio dos outros, né? Imagina a situação. E vai na direção de Jesus, sem medo. Vai, caminhe na direção de Jesus. Apesar das nossas dificuldades, apesar, como diz Joana diante dos nossos joelhos desconjuntados, caminhe você também na direção do Mestre. Porque Ele te ama. Jesus reconhece a cada um de nós na nossa individualidade. É Ele quem fala, tá bom? Porque Ele diz que Ele é o pastor e que nós somos as ovelhas. Quem já conviveu no interior sabe que o pastor reconhece suas ovelhas todas. Por isso Jesus nos chama de ovelhas. Porque Ele reconhece a cada um de nós, no nosso nome, na nossa história,
nas nossas dificuldades, sabe quem é você, sabe das nossas fraquezas e ainda assim nos ama a todos, não amando-nos pela pessoa que poderemos ser, que Ele sabe que podemos, mas pela pessoa que somos hoje, tá bom? Sinta-se amado. Quem já conviveu no interior, já viu a ovelha? Sabe tanto que a ovelha é um bichinho tolo, gente? Basta um pouquinho ali para a ovelha se perder do rebanho, vai-se embora e começa a chorar. Então, quando eu vi isso, eu falei, porque Jesus falou que a gente é ovelha. Porque a gente se perde com muita rapidez e aí abre a boca a chorar. E agora o que eu faço? Mas Jesus nos traz de volta. Ele fala, né? Ele fala da alegria dele. Conta a parábola entendendo que é ele. Já a gente volta na mulher morriça. Da alegria dele de deixar 99 ovelhinhas seguras no redil e ir lá buscar a 100ª, que quase caiu no despenhadeiro e que traz feliz de volta. É Jesus nos trazendo de volta, tá bom? Pro regaço dele, pro abraço dele, pro seio dele. Dias difíceis, busca o mestre. Ele jamais nos abandonou. Nós é que nos nossos caminhos viramos as costas para Jesus. Lá vai a mulher morroíça, atrás dele, né? Entra no meio da multidão. E aí entra no meio da confusão, né? Jesus estava pregando e estava saindo da pregação e lá vai ela atrás. Vocês imaginam o que era aquela confusão? Quem ia atrás de Jesus, meu povo? Todo mundo. Os judeus convertidos iam. E os não convertidos, para denunciar, iam também. E as mulheres, que não tinham método contraceptivo, então era a mulher com a filharada, 20 filhos atrás, iam. E os doentes do corpo, todos. Todos atrás de Jesus. E as mulheres romanas, todas, indo atrás, as que podiam, né? Algumas ficavam escondidas, tinham medo. Outras tinham preconceito, não iam, mas muitas iam. E aí eram os termos da época, os coxos, os estropiados, os mendigos, os rancenianos, que na época eram chamados de leprosos, os lunáticos, né, que estavam tomados apenas por espíritos imperfeitos, todos atrás de Jesus, todo mundo querendo tocar a veste do mestre. Lá vai a mulher morriça também. No meio da confusão, ela chega, Jesus saindo, o que faz? Não sabe o que fazer? Toca. Certamente ela tinha receio de falar com ele, porque primeiro, as mulheres judias não falavam com os homens. A sociedade da época não permitia isso, que elas entabulassem um diálogo, entenderam? Não era a cultura da época, por isso o susto da mulher samaritana no poço de Jacó, quando Jesus fala com ela, porque eles estavam sozinhos. Os homens falavam com as mulheres, mas se elas não estivessem sozinhas, era a cultura da época, entenderam? E mas Jesus não se incomoda também, né? Com o preconceito da época, a ignorância da época, tinha uma chance de resgatar uma alma, resgata a ovelhinha. E nesse momento a mulher morroíça vai e toca a veste do mestre. Toca. Nesse momento, no meio da confusão, todo mundo ali se esbarrando em Jesus, todo mundo querendo pegar Jesus. Eu queria estar lá, mas não estava. Eu já contei pra vocês a história da minha ignorância total dessa época. Vou contar. Já li umas 50 vezes, a gente volta da hemorroíça. Se eu esqueci, o Henrique me lembra. Você estava no meio da história da hemorroíça. Vou contar a minha história pra vocês. Eu li pela 10ª vez, 10ª é ótimo, o livro há 2000 anos e chorei pela 100ª vez. Aí, eu sou médium audiente. E aí, nesse dia, chorando, jurando que eu estava lá, eu falei com o mentor. Falei, eu tenho certeza que eu estava lá, porque eu me emociono demais. E aí, o mentor, que me acompanha nos trabalhos, falou, minha filha, como é seu nome? Aí eu, gente, o mentor perguntando meu nome? Meu nome é Patrícia. Aí ele falou, você sabe o que significa uma Patrícia? Eu falei, sim, eu sei, eram cidadãs romanas. Ele, então, você foi das piores da época de Jesus. Aí nessa vida você pediu para ter esse nome, para você se lembrar para sempre que até as Patrícias mais perdidas têm chance de reencontrar o caminho do Cristo e seguir em frente. Então nunca mais eu achei que eu estava no meio da multidão. Quando eu conto a história, eu já penso que eu devia estar lá, meu Deus, Deus sabe onde, vamos em frente. Mas a mulher morroíça não, essa achou Jesus. Vai no meio da multidão e toca a veste do mestre. Todo mundo tocando Jesus. E ela toca também. Lembra? Dias de dores, dias de luta, dias de sofrimento. Os sãos não precisam de médico, tá bom? Jesus veio por nós todos. Veio por você também. Foi por você, tá? E aí ela toca. Gente, eu gosto muito de Pedro, viu? Gosto muito. Gosto muito de Pedro. Pedro estava ali no colégio apostólico aprendendo com Jesus as verdades eternas, mas na hora que Jesus é preso, ele tira a espada e corta a orelha do soldado Malcolm. Eu não gosto dele, não é porque ele cortou a orelha não, gente. É porque ele nos mostra a humanidade dele igual a nossa, assim, em dubiedade. Ele estava aprendendo com Jesus, mas na hora da tensão, ele foi defender como ele conseguia. Jesus retira a orelha,
coloca de novo, cola, né, como mede nossas almas e fala para ele, Pedro, se feres com a espada, filho, com a espada serás ferido. Evangelizou até naquele momento, certo? Eu gosto de Pedro por isso, Simão Pedro, porque depois disso tudo que aconteceu, ele levanta como a pedra do cristianismo, é grande, gigante, mas ele precisou mostrar as humanidades dele muitas vezes para Jesus. Mas Jesus não se incomoda com as dificuldades dele no aprendizado. Acredita, olha para ele e sabe, vai levantar gigante. E levantou mesmo. É assim que Jesus olha para você, viu? Há muito tempo. Olha para você, sabe que você falhou ontem, hoje de manhã, tem meia hora que falhou, no telefone agora mesmo foi difícil, lá em casa na hora que eu saí não foi fácil, sabe de tudo isso. E não se incomoda, fala, vai levantar gigante. É no tempo de cada um. Cada um que sabe o seu tempo, né? E aí Pedro, o povo encostando em Jesus lá, a mulher morreu e se tocou também. Jesus vira e fala, quem me tocou? Aí Pedro, né, o mestre Campos fala, Jesus, como assim? Mestre, todo mundo te tocou. Como assim? Quem te tocou? Entendeu? Aí Jesus fala, alguém me tocou, uma pessoa. Porque saiu de mim, virtude. O que ele estava falando? Primeiro, que ele reconhece todo mundo, tá? Jesus não nos olha no efeito manada, na multidão. Alguém especialmente havia tocado de uma maneira diferente. Naquele momento fechou-se um círculo ali, que é o círculo da cura das nossas almas e também dos nossos corpos. Tá bom, pessoal? É assim, ó, vontade de apelo. É aquele que busca Jesus com fé, tá? Vai com fé. Os Espíritos nos falam que a fé é humana e que a fé é divina, tá no Evangelho. O que significa? Que a fé é divina quando os Espíritos acorrem ao seu impulso humano de buscar. Busca, se você não buscar não vai acontecer. Você tem que se mexer. Então a fé é humana, dê o seu passo. Por isso que o Cristo fala, faça por ti que eu te ajudarei. Entenderam? Então a fé é humana quando você se levanta, eu creio. E a fé é divina quando desce misericórdia sobre nós. Graça abundante na nossa vida. Fecha-se um ciclo, vontade e apelo, a mulher toca. Vontade e aceitação, que é Jesus que fala, que é o grande médico de nossas almas, que nos aceita a todos. Fecha um círculo ali. E o mestre doa o fluido divinal dele para ela. Nesse momento o Humberto de Campos fala que estanca o fluxo. E ele vira e fala que ele me tocou, e ela sem olhar para ele, porque as mulheres não olhavam, ainda mais ela, que era chamada de pecadora, porque ela tinha aquele problema, né? Coitada. E aí ela vira e fala, fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. E ele toca no cabelo dela, com carinho, e fala, vai filha, foi a tua fé que te curou. E ela volta para casa, o Humberto de Campos fala que nunca mais ela sofreu do fluxo hemorrágico que ela tinha. Assim, tá? A cura de Jesus. Foi necessário que ela vencesse ela mesma. O medo de ir, o medo de buscar, a indecisão de tinha buscado tantos médicos, ninguém resolveu nada. Foi preciso que ela vencesse a si mesma, rompesse em fé, para que ela visse a cura se estabelecendo na vida dela. E transforma a própria vida a partir daquele momento. Humberto Campos nos narra. Dias difíceis, dias de luta. Os dias não têm sido fáceis, amigos na Terra. Ninguém vai dizer que tem sido. Busquemos a Jesus, tá bom? Jesus é o nosso maior amigo. Poderia na Terra assumir quaisquer títulos, mas no entanto, ele quer apenas ser reconhecido como seu amigo. Pensa nisso. É ele quem fala, não sou eu, tá bom? Naqueles dias próximos ali da crucificação, Jesus fala para os discípulos, para que eles falassem para nós. Ele diz, ó, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Gente, ele não é nosso senhor, então a gente devia ser o servo dele, né? É óbvio. Mas ele não quer isso. Ele diz, já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É só a gente parar e pensar aqui nos ditames terrenos, tá? Você tem um superior hierárquico. Você sabe da agenda dele em minutos? Não sabe, gente. Ele é que sabe da sua. Se você for inferior a ele, ele saberá onde você está, o que você faz. Agora você saber do outro, não sabe. Não tem como saber do que está acima de você, daquele que é seu chefe. Não tem como, do que está superior. Como é que você vai saber? Né? Atende a uma escala hierárquica. Ele é nosso Senhor, né? Então a gente não tinha como saber das coisas. Mas ele nos ensina diferente. Diz, já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu não. De tudo que o Pai me ensinou, eu tenho compartilhado convosco. Ou seja, ele nos trouxe a lei maior, que vai nos salvar, vai nos libertar e vai nos curar na nossa caminhada. Quando a gente abraçar como bússola
para nossas almas? É a lei de amor. Ele fala, eu não. De tudo que o Pai me trouxe, eu tenho compartilhado convosco. Eu vos tenho chamado amigos. É da gente pensar se a gente tem honrado esse lugar de amigos a que Jesus nos convida, tá bom? Tem 2000 anos que ele fala que quer ser nosso amigo. Nesse mundo tecnológico aí, alguém bota lá, convite de amizade de fulano na sua rede social, aí você vai lá e aceita. Não sabe nem quem é o fulano, é o amigo do outro. Para e pensa. Tem 2000 anos que Jesus fala isso, eu vos tenho chamado amigos, convidando a que sejamos amigos dele. É tempo. É tempo da gente parar, estancar o tempo que nos arrasta para coisas mundanas e fúteis, e pensarmos, nós conosco mesmos, eu tenho sido um bom amigo para Jesus? Como é que eu vou saber, hein, pessoal, se eu tenho sido um bom amigo para Jesus? Vocês gostam de dica? Eu gosto. Para eu avaliar a mim mesma, e cada um poderá fazer isso então, porque o processo é individual, já viu, né? Cada um faz o seu. Se eu tenho sido um bom amigo de Jesus, eu vou lá em Santo Agostinho, aqui no Evangelho mesmo, que nos ensina a avaliar se a gente tem sido amigo de Jesus. Ele diz assim, ó, parafraseando Santo Agostinho, tá? Todo dia antes de dormir, passe em revista o seu dia e pergunta para você mesmo, o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus não faria? Espero que seja pouca coisa, hein, pessoal? Olha a responsabilidade de quem já sabe muito. Aí eu penso, medito, reconheço o que eu faço com isso. Eu decido que isso aí eu não faço nunca mais. É o primeiro passo. Por tudo que eu já sei, já aprendi, já digo que quero ser, isso aí não dá mais para fazer. Se eu puder, amanhã eu retifico. Se me for possível, amanhã eu caminho na direção dessa pessoa e peço perdão. Se ainda for viável, amanhã eu caminho na direção dessa situação e refaço o cenário. Mas acima de tudo, eu decido que isso aí não dá mais para fazer. Depois, passando em revista o meu dia, eu pergunto a mim, e aí, pessoal, que sejam muitas coisinhas, não precisa ser uma grande coisa, tá bom? Mas muitas coisinhas, porque para a gente subir o Monte Fuji, como diz os hindus, é necessário dar o primeiro passo. Então é de pequenos passos que a gente faz uma grande caminhada, tá bom? Então, refletindo se eu tenho conseguido ser um amigo de Jesus, eu penso, o que foi que eu fiz hoje que um amigo de Jesus faria? Então isso aí eu vou fazer amanhã de novo. E depois de amanhã. E sempre. E aí a gente começa fazendo o que é possível. E como diz Francisco de Assis, um dia a gente vai olhar e falar, eu fiz o impossível. Que coisa linda. Que é isso na caminhada do Espírito. É quando você constrói o seu ponto de mutação espiritual. Todas as grandes almas tiveram esse momento em que elas olharam para si mesmas e falaram, não dá mais para ser quem eu fui. Agir como eu agia, fazer como eu fazia, não dá mais para ser. Eu não sei quem eu serei, mas aquele ser não sou mais. É por isso que Paulo de Tarso fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. A gente renasce de nós mesmos para sermos novas pessoas, novos seres. E, enfim, honrarmos esse lugarzinho aí de amigos de nosso Senhor. Quero encerrar as nossas reflexões de hoje pensando no nosso médico de almas e nas curas que ele deixa como propostas para nós, que serão sempre convites para a renovação moral, íntima, pessoal de cada um, tá bom? Quero lembrar com vocês a cura de Bartimeu. Bartimeu é o cego de Jericó, do Evangelho, também contado por Humberto Campos lá em Boa Nova, tá bom? Como que aconteceu a cura desse cego, pessoal? Jesus saía de Jericó. Ele tinha ido pregar na cidade de Jericó. Jericó era um centro comercial. Ficava abaixo, numa planície, e acima ficava a cidade de Jerusalém, no Planalto. Então ele desceu para Jericó, foi lá, pregou, ia subir, ia embora de novo. Na hora que ele está pegando a ladeira para subir, já vai Jesus subir na ladeira, né? E quem que ia subir na ladeira com Jesus, meu povo? Todo mundo. As boas mulheres romanas, as más não. Os judeus convertidos, os judeus perseguidores, os doentes de todos os matizes, as crianças, os idosos, todo mundo atrás de Jesus. E os discípulos, né? E lá vai Jesus, subindo na ladeira. Bartimeu, que era cego de nascença, estava sentado na soleira da estrada.
na poeira da estrada. Ele era cego, mas ele sente na alma dele que vai passar o nosso Salvador. Como é que ele sente? Porque Jesus é o seu amigo. E a sua alma percebe a presença do seu mestre, do seu amigo, do seu guia, do seu Senhor. Na hora que Jesus passa, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Por que ele fala assim? Que Jesus vinha na linhagem, né? Davi, Salomão, veio um tanto de gente, até que chega lá em José, Jesus. Então ele fala: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus volta, chega pertinho dele. Pessoal, eu vou levar, não existe a palavra trilênio, mas para vocês entenderem, trilênios para conseguir agir parecido com Jesus. Jesus chega perto do Bartimeu, que era cego de nascença, que o havia chamado e fala assim: que queres que eu te faça? Meu Deus, eu na minha ignorância, eu já ia chegar lá e falar: já sei, você é cego, você que eu te curo, né? Peraí, meu filho, ó que eu vou te curar. Não, peraí. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa verbalizar. Deixa a pessoa dizer o que ela quer. Deixa a pessoa dizer do que ela precisa. Tá bom? Nos nossos processos também, de nos curarmos uns aos outros, vamos respeitar o outro. O tempo do outro, o espaço do outro, o direito do outro de falar: eu quero isso, não quero aquilo. Entenderam? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro. A gente não sabe. A não ser que seja uma criança, seja uma pessoa interditada. Mas a mais das vezes o outro tem o direito de se expressar e de dizer o que ele quer, o que ele não quer, o que ele aceita, o que ele não aceita. Gentileza. Gentileza também é uma face do amor, né? Jesus chega pertinho dele e fala: o que queres que eu te faça? E aí ele fala a frase, ele fala: Senhor, que eu veja. Aí Jesus, porque ele expressou, Jesus faz ali uma laminha e passa nos olhos dele. O que é a laminha? Apenas um emplastro onde ele pudesse, né, fluidificar. E passa no olhinho dele, como fosse remédio. As escrituras falam que ele abre o olho e aí ele começa a ver tudo grande, pequeno. Por que isso aconteceu? Porque ele era cego. E aí a retina física estava ajustando ali a retina espiritual. Então ele vê árvore grande, árvore pequena, perna grande, perna pequena, até que ele começa a ver. Quando ele começa a ver, aí Jesus fala para ele: vá ao templo e fale aos juízes no templo. Por que Jesus falou isso para ele, pessoal? Porque a gente era tão ignorante, a gente ainda é, mas na época era pior. A gente era tão ignorante, mas tão ignorante que uma pessoa com deficiência naquela época não era inscrita no livro dos vivos. Entenderam? Se ela tinha uma deficiência, ela não era inscrita, como se ela não estivesse viva. Que absurdo. Aí, como ele voltou a ver, ele tinha que ir no templo para ele se inscrever. Eu tô vivo, ó. Que eu tô vendo, entenderam? Jesus fala para ele ir lá. Quando ele chega no templo, ele dá de cara com os fariseus. Os fariseus são aqueles mesmos, na lição de Mateus aqui, que quando viram Jesus comendo com os publicanos, falaram: ué, seu mestre come com gente de má vida? Vocês imaginaram, né? O que é preconceito? Vamos sair desse lugar, para a gente não trazer essa prática para nossa vida, pelo amor de Deus. Quando ele chega no templo, dá de cara com um juiz, e o juiz fala: não, isso não aconteceu não, você está enxergando? Ele fala: sim. Fala: então eu já sei, você mentiu a vida inteira, ó. Você não era cego não, você mentiu. Aí manda chamar a mãe dele, e ele caladinho lá. E vem a mãe e o pai. E a mãe fala assim: não, ele era cego mesmo. Ele nasceu cego. Aí, eles não entendem como aquilo podia ter acontecido. Como diz João, a luz veio, mas as trevas não a reconheceram. As trevas somos nós mesmos, né? Jesus desce, como diz Emmanuel, ao solo sofrido da terra, está conosco, e a gente crucifica o mestre. Aí os fariseus, quando veem que ele estava enxergando mesmo, sem saber o que dizer, diante daquela verdade, contra os fatos, não há argumentos, pergunta assim: então, se ele te curou mesmo, quem ele é? E aí o Bartimeu, sem saber o que responder, diz para eles o que nós também vamos dizer em nossas rogativas de cura para Jesus, pessoal. O Bartimeu diz assim, quando o juiz pergunta se ele te curou mesmo, quem ele é? Aí o Bartimeu, ex-cego de nascença, diz assim: eu não sei quem ele é. Eu só sei que eu era cego, mas que agora eu vejo. Assim mesmo, tá bom? Em nossos pedidos para Jesus, voltemos-nos ao Mestre, que é acima de tudo nosso amigo, nosso maior amigo, e sejamos capazes de falar com ele também. Senhor, Jesus, eu só sei que eu era cego, que eu era cega, mas agora, Mestre, eu almejo ver. Ajuda-me, Senhor.
Jesus, por misericórdia, vai nos socorrer em nossas dores, naquelas que só a gente conhece, naquelas que só você sabe, naquelas que você não compartilha com ninguém. Peça para Jesus para ver, e a luz do Mestre vai nos fazer enxergar, a luz do Mestre vai iluminar novos caminhos e novas oportunidades para nós, de renovação e redenção. Que Jesus permaneça conosco e nos ajude todos os dias a ver. Obrigada, amigos.